O rangido das rodas de madeira da carroça era o único som que Joaquim permitia que preenchesse o vazio de seus dias. Aquele nheco-nheco, ritmado, misturado ao bater dos cascos do velho cavalo Ventania contra a terra batida e seca da estrada, era a trilha sonora de uma vida que há muito tempo perdera a melodia. Joaquim era um homem feito de silêncios e calos. Aos 50 anos, sua pele tinha a cor do couro curtido pelo sol impiedoso do sertão, e seus olhos, fundos e escuros, carregavam a tristeza de quem já viu a felicidade fazer as malas e partir sem deixar endereço. Ele voltava da vila, onde tinha ido buscar mantimentos e vender o pouco de queijo e leite que seu sítio, o Vale do Sossego, ainda produzia. O sol já começava a se deitar no horizonte, pintando o céu de um laranja queimado e roxo, anunciando que a noite traria o frio e, com ele, as lembranças que Joaquim tanto lutava para manter trancadas no quarto dos fundos da memória. A estrada estava deserta, levantando uma poeira fina que dourava os cílios e secava a garganta. Joaquim segurava as rédeas com mãos firmes, mas a mente vagava longe, pensando na casa vazia que o esperava, no fogão frio que ele teria que acender, na mesa posta para um só lugar. Foi então que ele sentiu. Não ouviu, sentiu. A carroça pesou de um jeito diferente numa curva, um balanço estranho que não condizia com a carga de sacos de farinha e sal que ele levava. Ventania, o cavalo que conhecia o caminho de olhos fechados, relinchou baixo e orelhou para trás, inquieto. Joaquim franziu a testa, o instinto de homem do mato despertando. Ele puxou as rédeas devagar. Oh, calma, Ventania. A voz dele saiu rouca pelo desuso. A carroça parou no meio da estrada, cercada pelo capim alto e seco que dançava com o vento morno. O silêncio voltou, mas agora estava carregado de tensão. Joaquim desceu, as botas pesadas levantando poeira. Ele deu a volta na carroça, a mão direita instintivamente indo para a faca que carregava na cintura, embainhada em couro cru. Ele olhou para a lona encardida que cobria a carga. Havia um volume ali que não deveria estar, um volume que tremia levemente. "Quem está aí?" Joaquim perguntou, a voz dura como pedra. "Saia agora ou eu arranco essa lona." Nenhuma resposta, apenas o som do vento e o pio distante de uma coruja. Joaquim não era homem de pedir duas vezes. Com um movimento brusco, ele puxou a corda e jogou a lona para trás, revelando o que estava escondido entre os sacos de mantimentos. O que ele viu fez o ar travar em seus pulmões. Não era um ladrão, não era um bicho. Encolhida num espaço minúsculo, abraçada aos joelhos, estava uma moça. Ela não devia ter mais de 20 anos. O vestido de chita estava sujo de terra e rasgado na barra. Os cabelos negros estavam desgrenhados e colados ao rosto pelo suor do medo. Mas o que paralisou Joaquim não foi a moça. Foi o que ela protegia com o próprio corpo, aninhado em seu colo como o tesouro mais precioso do mundo. Um bebê. Uma menina de cachos dourados e bochechas rosadas que dormia profundamente, alheia ao perigo e à poeira. A moça levantou os olhos para Joaquim. Eram olhos verdes, grandes, líquidos, transbordando um pavor tão genuíno que fez a mão de Joaquim soltar o cabo da faca. "Pelo amor de Deus, Senhor", ela sussurrou, a voz trêmula, "não nos entregue, não nos machuque. Eu só precisava sair da vila. Eu desço agora, eu juro. Eu vou embora a pé." Joaquim ficou estático. A cena era absurda demais para sua mente cansada processar. Uma clandestina na sua carroça, uma mãe e uma criança. Ele, que vivia isolado para não ter que lidar com gente, agora tinha dois estranhos invadindo seu mundo. A prudência mandava ele deixá-las ali. A estrada era perigosa, mas levar desconhecidos para casa era pedir por problemas. E problemas eram tudo o que ele não queria.
Você sabe que é crime invadir propriedade alheia? Ele resmungou, tentando manter a postura severa, mas sem conseguir desviar o olhar da criança. O que você fez? Roubou? Matou? Quem está atrás de você? Ninguém, quer dizer, eu não fiz nada de errado, senhor. Eu só preciso sumir. Ela tentou se levantar, mas as pernas falharam, dormentes pela posição e pelo medo. O movimento brusco acordou o bebê. A menina abriu os olhos. Eram olhos castanhos, curiosos, que piscaram diante da figura imponente de Joaquim contra a luz do sol poente. Ela não chorou. Em vez disso, um sorriso desdentado e babado se abriu em seu rostinho. Ela esticou os bracinhos gordinhos na direção de Joaquim, como se o conhecesse de outras vidas, e soltou uma palavra, clara e cristalina no silêncio da tarde. Papá! O mundo de Joaquim parou. O som daquela palavra foi como um tiro de canhão em seu peito, derrubando as muralhas que ele levara 10 anos para construir. Papá! A última vez que ele ouvira aquilo fora da boca de seu filho, Mateus, dias antes da febre levar o menino, e pouco depois, a tristeza levar sua esposa, Ana. A dor, que ele achava estar enterrada e cicatrizada, latejou viva e crua. Ele recuou um passo, como se tivesse sido agredido fisicamente. A moça, percebendo o choque dele, puxou a menina para si, apavorada. Desculpe, ela não sabe o que diz. Ela chama todo homem de papai porque ela nunca teve um. Desculpe, senhor, nós já vamos. Ela começou a descer da carroça, desajeitada, segurando a filha com um braço e tentando se apoiar na roda com o outro. O sol já tinha se posto quase completamente, e as sombras da noite começavam a engolir a estrada. O frio do sereno já arrepiava a pele. Joaquim olhou para aquela jovem frágil, tentando equilibrar a criança e uma trouxa de roupas, pronta para caminhar na escuridão, sem rumo, sem proteção. Ele olhou para a estrada vazia, onde lobos e bandidos não pediam licença. Minha gente, parem um minuto e pensem comigo. Quantas vezes a vida nos coloca diante de uma encruzilhada disfarçada de incômodo? A razão dizia para Joaquim virar as costas e seguir sua vida segura e solitária. Mas o coração é terra que ninguém manda, e às vezes ele reconhece um chamado antes mesmo da nossa cabeça entender. Você, que está me ouvindo agora, já teve que tomar uma decisão difícil movida apenas pela compaixão? Já abriu a porta para o desconhecido porque sentiu que era a coisa certa a fazer? Se você acredita que Deus coloca anjos no nosso caminho disfarçados de necessitados, se inscreva agora no canal Contos do Coração. Deixe o seu like para que essa história de fé e recomeço chegue a mais pessoas e me conta aqui nos comentários. De onde você está acompanhando essa nossa prosa? Joaquim soltou um suspiro longo, um som que parecia vir do fundo da alma cansada. Suba! Ele ordenou sem olhar para ela. A moça parou com um pé no chão e outro no raio da roda. O quê? Eu disse para subir. Joaquim repetiu mais alto, voltando para a frente da carroça e subindo no banco do cocheiro. A noite está caindo. Não vou deixar uma mulher e uma criança na beira da estrada para servirem de jantar para a onça. Você vai comigo até o sítio. Amanhã a gente vê o que faz. A moça hesitou por um segundo, os olhos marejados de alívio e descrença. Obrigada, senhor. Deus lhe pague. Não agradeça ainda. Ele resmungou, estalando as rédeas. Vamos, Ventania. A viagem até o sítio Vale do Sossego foi feita em silêncio absoluto. A moça, que disse se chamar Elisa, se encolheu novamente sob a lona, protegendo a pequena clarinha do vento frio. Joaquim mantinha os olhos na estrada, mas sua mente estava um turbilhão. Aquele papá ecoava em sua cabeça, misturando-se ao som dos cascos. Por que ele fizera aquilo? Ele não queria companhia, ele não queria barulho de criança. Ele queria sua paz, mesmo que fosse a paz triste dos cemitérios.
Mas a imagem dos bracinhos estendidos, aquilo tinha tocado numa ferida, que ele nem sabia que ainda sangrava. Chegaram ao sítio, já com a noite fechada. A casa de Joaquim era uma construção antiga, de pau a pique caiado de branco, com janelas de madeira azul que precisavam de pintura. Era uma casa sólida, mas que exalava solidão. Não havia flores no jardim, apenas ervas daninhas e um pé de limão carregado. Não havia cachorro latindo para receber o dono, pois o velho sultão morrera no ano anterior e Joaquim não quisera outro. Apenas o som dos grilos e o coachar dos sapos na lagoa recebiam os viajantes. Joaquim parou a carroça no terreiro e desceu. "Pode descer", ele disse para Elisa. Ela desceu, as pernas ainda bambas, segurando Clarinha, que agora estava acordada, e olhava tudo com olhos arregalados. A luz do lampião que Joaquim acendeu na varanda iluminou o rosto das duas. Elisa era bonita, de uma beleza sofrida, com olheiras profundas e uma magreza que denunciava tempos difíceis. Mas Clarinha, a menina era a própria imagem da vida. Bochechas coradas, cachinhos dourados que brilhavam à luz do fogo. "Entrem!" Joaquim abriu a porta pesada de madeira. O interior da casa cheirava a café velho e madeira. Tudo estava limpo, organizado de um jeito militar, mas sem vida. Não havia toalhas de crochê. Não havia quadros na parede, apenas um crucifixo de madeira escura na sala. Elisa entrou timidamente, como se pisasse em solo sagrado ou proibido. "Sente-se ali." Joaquim apontou para a mesa de madeira grossa na cozinha. "Vou fazer um café e esquentar uma broa. A menina come o quê?" Ela come de tudo um pouco, senhor. Papinha de fubá, leite. Mas não se preocupe. Eu tenho um pedaço de pão na minha trouxa." Joaquim ignorou o comentário e foi para o fogão a lenha. Com gestos práticos e rápidos, acendeu o fogo, colocou a água para ferver e pegou uma panela pequena. "Criança não vive de pão seco. Vou fazer um mingau." Enquanto ele mexia o fubá na panela, sentia o olhar de Elisa em suas costas. Um olhar de quem tenta decifrar um enigma. Ele, o homem bruto que vivia sozinho, cozinhando mingau para uma estranha. Ele mesmo não se reconhecia. Quando a comida ficou pronta, ele serviu 2 pratos de sopa de legumes que sobrara do almoço para ele e Elisa, e o mingau para a menina. Sentaram-se à mesa. A luz do lampião projetava sombras longas nas paredes. O silêncio era apenas quebrado pelo som da colher de Clarinha batendo no prato de Ágata. A menina comia com gosto, sujando o rosto todo. Em um momento, ela olhou para Joaquim, sorriu com a boca suja de mingau e apontou para ele novamente. "Papá!" Dessa vez, Joaquim não recuou. Ele olhou para a menina, sustentando o olhar inocente dela. "Eu não sou seu pai, menina," ele disse a voz baixa, mas sem a dureza de antes. "Coma." Elisa baixou a cabeça, envergonhada. "Ela não faz por mal. É que o pai dela... Ele nunca quis saber. Ele nem sabe que ela existe, na verdade." Joaquim parou com a colher no meio do caminho. "Como assim não sabe?" Elisa respirou fundo, apertando as mãos no colo. "Eu trabalhava na casa grande de uma fazenda, na comarca vizinha. O filho do patrão, ele se engraçou comigo. Prometeu mundos e fundos. Eu fui tola, acreditei. Quando engravidei, ele riu na minha cara. Disse que se eu contasse para alguém, ele me matava e sumia com a criança. Eu fugi. Tive a Clarinha longe, escondida. Mas o dinheiro acabou, e eu tive que voltar para a vila para tentar trabalho. Foi quando eu o vi. Ele estava lá, na praça. E ele me viu. O medo voltou a transfigurar o rosto dela. Ele me viu com ela no colo, senhor. E eu vi nos olhos dele. Ele percebeu. A Clarinha é a cara dele quando era criança. Ele não vai deixar uma filha bastarda manchar o nome da família. Ou pior, ele vai querer tomá-la de mim para criar como se fosse dele, longe de mim. Eu me escondi na primeira carroça que vi.
Eu não sabia que era a sua. Eu só queria fugir. Joaquim ouvia tudo em silêncio, mastigando devagar. A história era velha como o mundo. O rico usando o pobre e descartando como lixo. Mas agora, aquele lixo estava sentado na sua cozinha, comendo do seu fubá. E aquela criança, fruto de um erro, sorria para ele como se ele fosse a salvação. E você acha que ele vai vir atrás? Joaquim perguntou. Ele é homem de posses, senhor. O coronel Valadares, pai dele, é dono de metade da região. Se o filho dele quiser, ele revira esse mundo até nos achar. Coronel Valadares. O nome pesou na sala. Joaquim conhecia a fama. Gente perigosa. Gente que resolvia as coisas na bala e no dinheiro. Ele tinha acabado de colocar um alvo nas costas ao trazer aquelas duas para casa. Você devia ter me contado isso antes de subir na carroça, Joaquim disse, levantando-se para recolher os pratos. Se eu contasse, o senhor teria me deixado lá? Elisa perguntou num fio de voz, olhando-o nos olhos. Joaquim parou. Teria? O Joaquim de ontem, talvez. O Joaquim que só queria se proteger da dor. Mas o Joaquim que ouviu papá e sentiu o coração bater de novo, esse ele já não sabia. O quarto de hóspedes está fechado há anos. Tem poeira, mas a cama é boa. Ele disse, fugindo da pergunta. Tem lençóis no baú. Arrumem-se e durmam. Amanhã cedo você segue seu caminho. Eu não quero guerra com os Valadares. Elisa assentiu, grata apenas pela noite de segurança. Obrigada, senhor Joaquim. Obrigada por tudo. Ela pegou Clarinha, que já dormia em seu colo, e foi para o quarto indicado. Joaquim ficou na cozinha, lavando a louça com água fria. Ele ouviu a porta do quarto se fechar, ouviu os passos leves de Elisa arrumando a cama, ouviu-a cantarolar uma canção de ninar baixinho, sons de vida numa casa morta. Ele apagou o fogo, trancou a porta da frente com a tranca de ferro e foi para o seu quarto. Deitou-se na cama estreita, olhando para as vigas do teto. O sono não vinha. A imagem da menina estendendo os braços não saía de sua cabeça. E o medo de Elisa era um medo real. De repente, no meio da madrugada, um som fez Joaquim abrir os olhos no escuro. Não era um som de dentro da casa, vinha de fora. O som inconfundível de cascos de cavalos na estrada que levava ao sítio. Eram muitos. E estavam parando na porteira. Joaquim sentou-se na cama, o coração disparando. Ele olhou para o relógio de parede. 3 da manhã. Ninguém faz visita a essa hora. Ele levantou-se em silêncio, pegou a velha espingarda que ficava atrás da porta e caminhou na ponta dos pés até a janela da sala. Pela fresta, ele viu tochas acesas lá fora. Viu homens a cavalo abrindo a porteira do seu sítio. E viu, à frente deles, um homem jovem, bem vestido, montado num cavalo branco, apontando para a casa. "É aqui!" o homem gritou. "O rastro da carroça termina aqui. Cerquem a casa. Eu quero a mulher e a bastarda." Joaquim recuou da janela, a respiração presa. Eles tinham achado. Tão rápido. Ele olhou para a porta do quarto onde Elisa e Clarinha dormiam. Ele tinha dito que elas iriam embora amanhã. Tinha dito que não queria guerra, mas agora a guerra estava no seu terreiro. Ele tinha 2 escolhas: abrir a porta e entregar a mãe e a filha, livrando-se do problema e voltando para sua solidão segura, ou carregar aquela espingarda e defender 2 estranhas contra o filho do homem mais poderoso da região. Joaquim olhou para a espingarda em suas mãos. Olhou para o crucifixo na parede e então ouviu um chorinho abafado vindo do quarto de hóspedes. Clarinha tinha acordado. A mão de Joaquim apertou o cano frio da arma. Seus olhos, antes tristes e apagados, agora brilhavam com uma determinação feroz que ele não sentia desde que defendera sua terra de grileiros anos atrás. "Ninguém toca nessa menina", ele sussurrou para a escuridão.
Ele caminhou até a porta do quarto de Elisa e bateu levemente. Acorde, menina, ele disse, a voz firme. O inferno chegou. O coração de Joaquim batia num ritmo que ele não conhecia, um tambor surdo contra as costelas, enquanto ele ouvia os gritos lá fora. Abra, velho, sabemos que elas estão aí. A madeira da porta tremeu sob um chute forte. Joaquim olhou para Elisa, que estava encolhida no canto do quarto, com as mãos sobre a boca de Clarinha para abafar qualquer som, os olhos arregalados de pavor. Ele fez um sinal de silêncio, levando o dedo aos lábios, e apontou para o alçapão disfarçado sob o tapete de sisal na sala. Era um esconderijo antigo, feito pelo avô dele nos tempos das revoltas, um buraco seco e ventilado onde guardavam mantimentos valiosos ou se escondiam de bandos armados. Elisa entendeu. Com movimentos rápidos e silenciosos, ela correu para a sala, levantou o tapete e a tampa de madeira pesada. Desceu os degraus de pedra com a menina no colo, sumindo na escuridão da terra. Joaquim fechou o alçapão, arrastou o tapete de volta e puxou a mesa pesada de jantar para cima dele, arranhando o chão de propósito para parecer que a mesa sempre estivera ali. Ele mal teve tempo de pegar a espingarda novamente quando a porta da frente cedeu com um estrondo, a madeira lascada, voando para dentro. 3 homens entraram, armas em punho, cheirando a suor e cachaça. Atrás deles entrou o rapaz do cavalo branco, o filho do coronel Valadares, Ricardo. Ele tinha aquele ar arrogante de quem nunca ouviu um não na vida. As botas de couro fino brilhando à luz do lampião, contrastando com a simplicidade rústica da casa de Joaquim. Boa noite, Joaquim, Ricardo disse, um sorriso frio nos lábios finos. Desculpe a entrada brusca. O senhor demorou a atender. Joaquim manteve a espingarda apontada para o chão, mas o dedo estava no gatilho. Ele não era tolo de levantar a arma contra 4 homens. Mas queria deixar claro que não era uma presa fácil. Na minha terra, quem entra sem convite é ladrão. Joaquim respondeu, a voz rouca e firme. O que vocês querem? O senhor sabe o que queremos. Ricardo caminhou pela sala, tocando os objetos com desprezo. A moça e a criança. Meus homens viram o rastro da sua carroça. Viram que estava pesada. E o rastro acaba aqui. Eu dei carona a uma moça, sim. Joaquim mentiu, sustentando o olhar do rapaz. Deixei ela na encruzilhada, a 2 léguas daqui. Ela disse que ia pegar o ônibus para a capital. Se correrem, talvez alcancem. Ricardo riu, uma risada seca e sem humor. O senhor mente mal, Joaquim. O ônibus só passa amanhã, e a encruzilhada é deserta. Vasculhem a casa. Ele ordenou aos capangas. Os homens se espalharam como baratas. Reviraram a cozinha, derrubando panelas e potes de mantimentos. Entraram nos quartos, abrindo guarda-roupas e olhando debaixo das camas. Joaquim permaneceu imóvel na sala, rezando para que Clarinha não chorasse, para que o pó do esconderijo não fizesse Elisa espirrar. Cada segundo parecia 1 hora. Ele ouvia os passos pesados sobre o assoalho, sabendo que logo abaixo deles estavam as 2 vidas que ele jurara proteger minutos atrás. Minha gente, vocês já sentiram esse tipo de medo? Não o medo de morrer, mas o medo de falhar com quem precisa da gente? Aquele frio na espinha que congela o sangue quando o perigo ronda quem a gente ama? É nessas horas que a gente descobre uma força que nem sabia que tinha. Se você já passou por um aperto desses e venceu, deixa o seu like aqui no vídeo como um sinal de vitória. E se inscreve no canal Contos do Coração, porque aqui a gente fala da vida como ela é, dura, mas cheia de esperança. Um dos homens voltou da cozinha, segurando a mamadeira de vidro que Elisa tinha lavado e deixado secar na pia. Chefe! Ele mostrou o objeto. Se ela foi embora, esqueceu o leite da cria. Ricardo pegou a mamadeira, girando-a nas mãos. Ele olhou para Joaquim com ódio. O senhor gosta de brincar com a sorte, não é, velho?
Onde elas estão? Eu já disse. Joaquim manteve a voz neutra, embora seu coração estivesse quase saindo pela boca. Ela saiu com pressa. Deve ter esquecido. Ricardo jogou a mamadeira contra a parede, estilhaçando o vidro em 1000 pedaços. O som foi agudo e cortante. Muito bem. Se não estão na casa, devem estar no mato, ou no celeiro. Vamos revirar essa propriedade do avesso. E se eu achar um fio de cabelo delas aqui, Joaquim, eu queimo esse casebre com o senhor dentro. Ele fez um sinal para os homens e saiu, batendo o que restava da porta. Joaquim esperou até ouvir os passos se afastarem e as vozes gritarem lá fora, em direção ao curral. Ele correu para a janela. Eles estavam vasculhando o celeiro, assustando as galinhas e o cavalo ventania. Mas não encontrariam nada lá. O problema era que eles não iriam embora tão cedo. Joaquim empurrou a mesa e levantou o alçapão. Elisa estava lá embaixo, pálida como cera, Clarinha dormindo em seu colo, milagrosamente tranquila. Eles foram embora? Ela sussurrou, subindo os degraus com as pernas trêmulas. Da casa, sim, mas estão no terreiro. Joaquim ajudou-a a sair. Eles não vão desistir fácil. Ricardo é mimado e cruel. Ele acha que é dono do mundo. O que vamos fazer? Elisa perguntou, olhando para os cacos de vidro da mamadeira no chão. Eles quebraram a mamadeira. Como vou dar leite para ela? Joaquim olhou para a bagunça na sua sala, para a porta quebrada, para o medo nos olhos daquela mãe, e sentiu uma raiva surda crescer no peito. Não era justo, ele não tinha pedido aquilo, mas agora que estava feito, ele não recuaria. Vamos dar um jeito, ele disse. Tenho um copinho de estanho que era do meu filho. Serve, mas agora precisamos ficar quietos. Apague o lampião, vamos ficar no escuro. Se virem luz, voltam. Passaram o resto da noite sentados no chão da cozinha, no escuro total. Joaquim com a espingarda no colo, Elisa encostada nele, buscando calor e proteção. O silêncio da casa era quebrado apenas pelos sons dos homens lá fora, que montaram acampamento na porteira, rindo e bebendo, como se estivessem numa caçada divertida. Eles estavam sitiados, presos na própria casa. Quando o sol nasceu, trazendo uma luz cinzenta e fria, a realidade bateu forte. Eles não podiam sair para buscar água no poço, que ficava no meio do terreiro, à vista dos capangas. Tinham um pouco de água na talha de barro, mas não duraria muito. A comida também era escassa, e o pior, as vacas precisavam ser ordenhadas ou adoeceriam. Joaquim espiou pela fresta da janela. Havia 2 homens sentados na porteira, jogando cartas. Ricardo não estava, devia ter voltado para a fazenda do pai para dormir no conforto, deixando os cães de guarda para vigiar a toca. Eu preciso ir ao curral, Joaquim disse, levantando-se. Não, eles vão te ver, Elisa segurou o braço dele. Eles não podem me impedir de cuidar dos meus bichos. Joaquim respondeu. Se eu não for, eles vão desconfiar que estou escondendo algo. Tenho que agir naturalmente. Você fica aqui. Tranque a porta com a mesa. Se ouvir tiros, volte para o buraco. Joaquim saiu pela porta dos fundos, pegando o balde de leite. Caminhou pelo terreiro com a cabeça erguida, fingindo não ver os homens na porteira. O coração batia forte, mas ele manteve o passo firme. Chegou ao curral, onde a vaca estrela mugia com o úbere cheio. Ele sentou no banquinho e começou a ordenha. O som do leite batendo no balde de metal era reconfortante, uma rotina conhecida no meio do caos. Um dos capangas se aproximou da cerca, apoiando a arma no ombro. Bom dia, velho, ele disse debochado. Café da manhã vai ter leite fresco, é? Joaquim não olhou para ele. Continuou o movimento rítmico das mãos. O leite é para quem trabalha. Vocês que peçam ao patrão de vocês. O homem riu e cuspiu no chão. Aproveite enquanto pode, Joaquim. O patrão disse que se a moça não aparecer até o meio-dia, a gente começa a abater o gado, uma cabeça por hora. A mão de Joaquim parou. Abater o gado. Aquelas vacas eram tudo o que ele tinha. Eram seu sustento, sua vida.
Matar um animal por capricho era um pecado sem tamanho. Vocês não são homens, são bichos, Joaquim disse, levantando-se com o balde cheio. Cuidado com a língua, velho. O homem engatilhou a arma. O meio-dia está chegando. Joaquim voltou para casa com o leite, sentindo o peso da ameaça. Ao entrar, viu Elisa tentando dar água para Clarinha no copinho de estanho. A menina choramingava, sentindo a tensão no ar. Eles disseram que vão matar as vacas, Joaquim disse, colocando o balde na mesa. Se você não se entregar. Elisa empalideceu. Ela olhou para Clarinha, depois para Joaquim. Eu não posso deixar você perder tudo por minha causa, Joaquim. Eu me entrego. Não, Joaquim disse, surpreendendo a si mesmo. Você não vai a lugar nenhum. Se você sair por aquela porta, eles pegam a menina e somem com você. Eu conheço a raça dos Valadares. Mas as suas vacas, o seu sustento, o gado a gente cria outro. Joaquim se aproximou dela, tocando o ombro magro. Vidas a gente não repõe. Eu perdi meu filho, Elisa. Perdi minha mulher. Eu sei o que é o silêncio de uma casa vazia. Eu não vou deixar essa menina crescer sem mãe. Ou pior, nas mãos daquele crápula. Elisa olhou para ele e pela primeira vez viu além da casca grossa do fazendeiro. Viu a dor imensa que ele carregava e a bondade que brotava dessa dor. Ela largou o copo e o abraçou. Foi um abraço desajeitado, desesperado, mas cheio de gratidão. Joaquim ficou rígido por um momento, desacostumado ao toque humano, mas depois, devagar, pousou a mão pesada nas costas dela. Nós vamos dar um jeito. Ele repetiu, mais para si mesmo do que para ela. O meio-dia chegou, e com ele o som de um tiro. Joaquim correu para a janela. A vaca Estrela, a sua melhor leiteira, estava caída no curral, com um tiro na testa. O sangue manchava a terra seca. Os homens na porteira riam. Uma já foi! Gritou o capanga. Falta 1 hora para a próxima! Elisa gritou, tapando a boca com as mãos. Joaquim sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, lágrimas de raiva e impotência. Ele pegou a espingarda. Eu vou matar esses desgraçados. Não, Joaquim. Elisa se jogou na frente dele. É isso que eles querem, que você saia e eles te matem. Por favor, não. Eles ficaram ali, presos naquele pesadelo. 1 hora depois, outro tiro, outra vaca morta. O rebanho de Joaquim estava sendo dizimado, e ele não podia fazer nada. A cada tiro, um pedaço dele morria junto. A tarde caiu, e o curral estava silencioso. 4 vacas mortas. O cheiro de sangue chegava até a casa, trazido pelo vento. Joaquim estava sentado no chão, a cabeça entre as mãos. Ele estava quebrado. Eles tinham vencido. Elisa, ele disse, a voz falhando. Eu não sei mais o que fazer. Eles vão queimar a casa à noite. Eu sinto. Elisa sentou-se ao lado dele, colocando Clarinha no meio dos dois. A menina brincava com os botões da camisa de Joaquim, alheia à tragédia. Joaquim, ela disse suavemente, existe uma saída, mas é perigosa. Ele levantou a cabeça. Que saída? Atrás da casa onde tem o bananal. O mato é alto. Se a gente rastejar até o riacho, podemos seguir pelo leito do rio até a mata fechada. Eles estão vigiando a estrada e o terreiro, mas não os fundos, porque acham que é brejo intransitável. É brejo, Joaquim disse. A gente afunda até o joelho. Com a menina, é melhor afundar na lama do que morrer aqui, Elisa disse, com uma determinação que fez os olhos dela brilharem. Eu conheço o brejo. Eu cresci na roça. Se a gente for leve, pisando nas raízes, a gente passa. Joaquim olhou para ela. Aquela moça frágil tinha uma força de leoa. Vamos esperar escurecer. Ele decidiu. Vamos sair pelos fundos, deixar tudo para trás. Quando a noite caiu, sem lua, eles se prepararam. Joaquim pegou apenas a espingarda, um saco com broa e queijo e uma garrafa de água.
Elisa amarrou Clarinha às costas com um pano estilo canguru para ter as mãos livres. Saíram pela janela dos fundos, rastejando pelo capim alto. O cheiro de sangue das vacas era forte, enjoativo. Joaquim teve que segurar o choro ao passar perto do curral e ver os vultos dos seus animais mortos. Perdão, minhas amigas, ele pensou. Perdão por não ter protegido vocês. Chegaram à beira do brejo. O cheiro de lodo e podridão subiu. Pise onde eu pisar, Joaquim sussurrou. Entraram na lama. Era fria e viscosa, sugando as botas. Cada passo era uma luta. O barulho de clupt-clupt parecia altíssimo no silêncio da noite. Avançaram metros, depois quilômetros, lutando contra o cansaço e o medo. Clarinha dormia nas costas da mãe, balançando com o movimento. De repente, um facho de luz cortou a escuridão, vindo da direção da casa. Ei, tem movimento no bananal! Alguém gritou. Eles nos viram! Elisa sussurrou em pânico. Corre! Joaquim ordenou, esquecendo o cuidado e puxando-a pela mão. Eles começaram a correr, tropeçando nas raízes, caindo na lama, levantando. Tiros começaram a zunir, cortando as folhas de bananeira ao redor deles. Parem, ou a gente atira para matar! A voz de Ricardo ecoou, amplificada pela noite. Eles chegaram à margem do riacho. A água era preta e rápida. Temos que atravessar! Joaquim gritou. Eles pularam na água gelada. A correnteza puxou as pernas cansadas. Elisa escorregou numa pedra e afundou por um segundo. Joaquim a agarrou pelo colarinho do vestido e a puxou para cima. Clarinha começou a chorar, um choro alto e estridente. O choro, Joaquim pensou, vai guiar eles até nós. Eles alcançaram a outra margem e se enfiaram na mata fechada. Os tiros continuavam, mas agora batiam nas árvores atrás deles. Eles correram até os pulmões queimarem, até as pernas não responderem mais. Encontraram uma pequena gruta, escondida atrás de uma cachoeira seca. Caíram lá dentro, exaustos, cobertos de lama e água. Elisa desamarrou Clarinha, que chorava de fome e frio. Estamos a salvo, por enquanto, Joaquim disse, encostando a cabeça na pedra fria. Ele olhou para Elisa. Ela estava tremendo incontrolavelmente, tentando acalmar a bebê. Ele se arrastou até elas e as abraçou, cobrindo-as com seu corpo grande para aquecê-las. Vai ficar tudo bem. Ele mentiu, ou talvez rezou. E ali, naquela gruta escura, sem casa, sem gado, sem nada além da roupa do corpo, Joaquim sentiu algo estranho. Ele não sentia a solidão. Pela primeira vez em 10 anos, ele não estava sozinho. Ele tinha uma família para proteger. E essa responsabilidade, pesada como era, dava a ele um motivo para viver que ele achava ter perdido para sempre. Mas o perigo não tinha acabado. Ricardo não desistiria. E agora eles eram fugitivos na própria terra, caçados como animais. E a noite na mata era longa e cheia de perigos, que não usavam armas, mas tinham dentes e garras. A escuridão da gruta era um manto pesado, quebrado apenas pela respiração ofegante dos 3 fugitivos e pelo gotejar ritmado da água que escorria pelas paredes de pedra. O frio da noite, ampliado pelas roupas molhadas da travessia do riacho, cortava a pele como lâmina de barbear. Joaquim sentia o corpo tremer, não de medo, mas daquela exaustão profunda que vem depois da adrenalina baixar. Ele tateou no escuro até encontrar o ombro de Elisa. Ela estava rígida, os dentes batendo audivelmente, abraçada à pequena Clarinha, como se quisesse fundir a criança ao próprio corpo para salvá-la do gelo. Precisamos tirar essas roupas molhadas. Joaquim sussurrou, a voz ecoando estranha na pedra fria. Ou a pneumonia nos pega antes do amanhecer. Havia um pudor no ar, denso e palpável. Eles eram praticamente estranhos, unidos pelo acaso e pela desgraça. E agora a sobrevivência exigia uma intimidade que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Mas a necessidade não pede licença.
Joaquim tirou a camisa de algodão grosso, torcendo-a com força até que a água escorresse no chão de terra batida. Ficou apenas com a calça, sentindo o ar gelado arrepiar os pelos do peito. "Me dê a menina", ele pediu, estendendo os braços no escuro. "O meu corpo é maior, gera mais calor. Tire o vestido dela e o seu. Enrole-se na minha camisa. Ela está úmida, mas é melhor que o tecido fino do seu vestido encharcado." Elisa hesitou por um segundo, mas o choro fraco e rouco de Clarinha a convenceu. Ela entregou o pequeno pacote trêmulo para Joaquim. Ele aninhou a menina contra o peito nu, sentindo a pele dela gelada como mármore. Com gestos desajeitados, mas cheios de um cuidado infinito, ele esfregou as costas e os bracinhos dela, tentando transferir seu próprio calor para aquele serzinho frágil. Clarinha parou de chorar aos poucos, acalmada pela batida forte do coração daquele gigante que a protegia. Minha gente, vocês conseguem imaginar a cena? Um homem bruto, calejado pela vida, servindo de berço e cobertor para uma criança que nem sangue dele era. Dizem que o amor não se explica, se sente. Mas eu digo mais, o amor se prova no sacrifício. Naquele momento, naquela gruta úmida, Joaquim não era mais o fazendeiro solitário. Ele era pai. Pai não de sangue, mas de alma. E você? Acredita que pai é quem cria e quem protege? Se essa cena tocou seu coração, se inscreva no canal Contos do Coração e deixe seu like. Vamos mostrar ao mundo que a bondade ainda existe nos lugares mais escuros. A noite se arrastou lenta e dolorosa. Elisa, enrolada na camisa de Joaquim e encostada nas costas dele para aproveitar o calor, finalmente venceu o pudor e falou, a voz embargada pelo choro contido. "Me perdoe, Joaquim, me perdoe pelas suas vacas, pela sua casa, pela sua vida que eu destruí. Eu devia ter me entregado." Joaquim suspirou, o hálito quente batendo no topo da cabeça de Clarinha. "Vaca a gente compra outra, Elisa. Casa a gente levanta tijolo por tijolo. Mas a honra de um homem é essa, se perder, não acha mais. E eu teria perdido a minha se entregasse uma mãe e uma filha para aqueles abutres. Mas por quê?" Ela insistiu. "O Senhor nem nos conhece. Por que arriscar tudo por nós?" Joaquim ficou em silêncio por um longo tempo. O som da água gotejando parecia marcar os segundos de sua vida passada. "Porque quando ela me chamou de pai", ele começou, a voz falhando. "Eu lembrei que ainda estou vivo. Eu morri junto com meu Mateus e minha Ana, Elisa. Passei 10 anos sendo um fantasma, cuidando de terra e bicho, esperando a minha hora chegar. Mas aquela menina, ela me olhou e viu alguém. Ela não viu o viúvo triste. Ela viu um pai. E eu não podia deixar a única luz que entrou na minha vida em 10 anos ser apagada por um canalha como o Ricardo." Elisa não respondeu, mas Joaquim sentiu as lágrimas dela molharem suas costas. Ali, no escuro, duas dores se encontraram e, de alguma forma, começaram a se curar. Quando o sol nasceu, tímido e pálido, filtrando-se pela entrada da gruta coberta de trepadeiras, a realidade se impôs. Clarinha estava quente, quente demais. O rosto estava vermelho, a respiração curta e chiada. A febre tinha chegado, trazida pelo banho gelado no rio. "Ela está queimando!" Elisa gritou, o pânico tomando conta de sua voz. "Joaquim, ela está fervendo!" Joaquim tocou a testa da menina. Parecia brasa. O coração dele gelou. Febre em criança pequena é traiçoeira. Mata rápido se não cuidar. E eles estavam no meio do mato, sem remédio, sem médico, caçados como bichos. "Precisamos de ajuda", Elisa soluçou. "Precisamos voltar para a vila. Se voltarmos, eles nos pegam. E se nos pegarem, ela morre do mesmo jeito, ou pior." Joaquim disse, vestindo a camisa úmida e fria. "Conheço um lugar. No alto da serra,
Tem as ruínas de uma capela antiga. Dizem que os monges plantavam ervas medicinais lá. Ainda deve ter alguma coisa. E tem uma nascente de água pura. É longe? Elisa perguntou, enrolando Clarinha nos trapos secos que restaram. É subida dura, mas é nossa única chance. Vamos! A subida foi um calvário. O terreno era íngreme, cheio de pedras soltas e espinhos. Joaquim ia na frente, abrindo caminho com o facão que salvara na cintura, cortando cipós e galhos. Elisa vinha atrás, com Clarinha amarrada às costas, tropeçando, caindo, levantando, movida apenas pelo desespero de mãe. A cada passo, a menina gemia, um som fraco que cortava o coração de Joaquim como faca afiada. O sol já estava alto quando chegaram às ruínas. Paredes de pedra cobertas de musgo, um teto desabado que deixava o céu à mostra, e um altar de pedra, onde uma cruz de madeira apodrecida ainda resistia ao tempo. O lugar tinha uma aura de paz, um silêncio sagrado que nem o vento ousava quebrar. Joaquim correu para o que restava do jardim do claustro. O mato tinha tomado conta, mas seus olhos experientes buscavam formas conhecidas. Poejo, hortelã-pimenta. Ele murmurava, revirando as folhas. Cadê? Cadê a maldita quina? Elisa sentou-se nos degraus do altar, ninando Clarinha, que agora estava mole, os olhos revirados, a pele seca e quente. Ela está piorando, Joaquim, ela não está respondendo. Joaquim sentiu o desespero subir pela garganta. Ele não podia perdê-la. Não de novo. Não outra criança. Ele caiu de joelhos no meio do mato, as mãos sujas de terra, e olhou para o céu azul indiferente. Meu Deus! Ele gritou, a voz rouca, rasgando o silêncio. O Senhor me tirou tudo. Me tirou meu filho, minha mulher, minha alegria. Eu aceitei, calei minha boca e aceitei. Mas essa o Senhor não vai levar. Se o Senhor é Pai, se o Senhor tem misericórdia, mostre o caminho. Não deixe essa inocente pagar pelos pecados dos homens. Foi um grito de revolta e de fé, misturados na mesma dor. E então ele baixou os olhos e viu, escondida sob uma samambaia gigante, uma pequena planta de folhas verdes escuras e flores roxas. Quina do mato. O remédio dos antigos para a febre alta. Ele arrancou a planta com raiz e tudo, as mãos tremendo. Correu para a nascente que brotava de uma fenda na rocha, lavou as raízes, esmagou-as entre duas pedras até formar uma pasta amarga. Abra a boca dela, ele ordenou a Elisa. Elisa forçou os maxilares da menina. Joaquim colocou um pouco da pasta na língua de Clarinha e fez com que ela engolisse um pouco de água da nascente. É amargo como fel, mas vai baixar a febre. Tem que baixar. Ficaram ali, aos pés do altar em ruínas, vigiando a respiração da menina. O tempo parou. O sol cruzou o céu e começou a descer. Clarinha suava frio, tremia, gemia. Joaquim e Elisa rezavam, cada um à sua maneira. Ele pedindo uma chance, ela oferecendo a própria vida em troca. No final da tarde, quando as sombras começaram a alongar, Clarinha suspirou fundo. O corpo relaxou. Elisa tocou a testa dela. Está suando. Ela sussurrou incrédula. A febre quebrou, Joaquim. Ela está fresca. Joaquim encostou a testa no chão de pedra e chorou. Chorou como não chorava há 10 anos. Um choro de alívio, de gratidão, de vida que volta. Mas a paz durou pouco. O vento mudou de direção, trazendo um som lá de baixo, do vale. Latidos. Latidos de cães de caça. E vozes. Joaquim levantou-se num pulo, limpando as lágrimas com as costas da mão suja. Ele correu até a borda do penhasco que dava vista para o caminho que tinham subido. Lá embaixo, pequenos pontos se moviam na mata. Eram eles. Ricardo não tinha desistido. Ele tinha trazido cães farejadores. Eles estão vindo, Joaquim disse, voltando para junto de Elisa. Os cachorros pegaram nosso rastro. O que vamos fazer? Elisa perguntou, abraçando Clarinha, que agora dormia um sono tranquilo de cura. Não temos para onde correr. Aqui é o topo.
Atrás é precipício. Joaquim olhou ao redor. As ruínas não ofereciam defesa, eram apenas pedras velhas. Mas então, ele olhou para a cruz de madeira no altar e lembrou-se de uma história que seu avô contava, sobre os monges, sobre uma passagem secreta que eles usavam para fugir dos ataques indígenas séculos atrás. O altar, ele disse, correndo para a pedra grande. Ajude-me a empurrar. O quê? Elisa perguntou confusa. O altar! Meu avô dizia que tem uma catacumba embaixo, uma saída para o outro lado da serra. Empurre, Elisa, pela vida da sua filha. Eles empurraram. A pedra era pesada, milenar. Joaquim usou toda a força que tinha nos ombros largos, os músculos retesados até o limite. Elisa empurrou com um ombro magro, usando o peso do corpo. A pedra rangeu. Um som de pedra moendo pedra. E moveu-se. Um palmo. Depois 2, revelando uma escada escura que descia para as entranhas da terra. Os latidos estavam mais perto agora. Já dava para ouvir os gritos dos homens instigando os cães. Entre! Joaquim gritou. Desça! Eu vou fechar por dentro! Elisa entrou no buraco escuro com Clarinha. Joaquim entrou logo atrás e, com um esforço final, puxou a pedra de volta para o lugar, deixando apenas uma fresta minúscula para o ar entrar. A escuridão era total. O cheiro era de mofo e terra antiga. Eles ficaram em silêncio, ouvindo. Minutos depois, ouviram as botas dos homens pisando nas ruínas acima de suas cabeças. O rastro acaba aqui. A voz de Ricardo estava logo acima deles, abafada pela pedra. Os cachorros estão rodando em círculos. Devem ter pulado no precipício. Outra voz sugeriu. Ninguém sobrevive a essa queda. Eu quero os corpos, Ricardo gritou, batendo em algo que soou como a pedra do altar. Procurem. Eles não podem ter evaporado. Joaquim segurou a mão de Elisa no escuro. Eles estavam enterrados vivos debaixo dos pés do inimigo, mas estavam juntos. E Clarinha respirava, viva e sem febre, no colo da mãe. Foi então que Joaquim sentiu algo no bolso da calça, algo que ele tinha pegado sem pensar na cozinha antes de fugir. Uma caixa de fósforos. Ele riscou um. A chama amarela iluminou o túnel estreito onde estavam. E iluminou algo mais. Nas paredes da catacumba havia pinturas antigas. Eram anjos. Anjos guerreiros com espadas de fogo. E no final do túnel, longe, muito longe, uma luzinha fraca indicava a saída. Vamos, Joaquim sussurrou. Deus abriu o mar vermelho. Ele abriu a pedra para nós. Eles começaram a descer pelo túnel, rumo ao desconhecido, deixando para trás a perseguição e caminhando em direção a um novo destino. Mas o que eles não sabiam era que a saída daquele túnel dava nas terras de alguém que odiava o Coronel Valadares tanto quanto eles. Alguém que poderia ser a salvação ou a perdição definitiva. O túnel parecia não ter fim, uma garganta de pedra que engolia o tempo e o espaço. O ar era rarefeito, pesado com o cheiro de séculos de silêncio. Joaquim guiava Elisa pela mão, a chama do fósforo já extinta há muito tempo, confiando apenas no tato e na leve corrente de ar que soprava contra seus rostos, indicando a saída. Clarinha dormia no colo da mãe, exausta pela febre que passara, um peso doce e confiante. Quando finalmente viram a luz da lua filtrada por raízes e cipós no final da passagem, parecia um milagre. Saíram rastejando, emergindo no meio de um bambuzal denso, do outro lado da serra, longe das terras do Coronel Valadares, mas ainda dentro do mesmo mundo cruel que os perseguia. Estavam nas terras da fazenda Pedra Branca. Joaquim conhecia a fama do lugar. Era terra de ninguém, diziam. Ou melhor, terra de uma mulher só, Sinhá Tiana. Uma viúva de fibra, curandeira e parteira, que tinha fama de ter pacto com o que não se deve e de atirar primeiro para perguntar depois. Joaquim sabia que estava trocando um perigo por outro, mas entre a bala certa de Ricardo e a espingarda incerta de Tiana,
Ele preferia a segunda. Caminharam até avistar a casa-sede, uma construção antiga de pedra e madeira, cercada por um jardim de ervas que cheirava a alecrim e arruda mesmo à noite. Não havia cães latindo, o que era estranho. Joaquim parou no portão de madeira, a mão levantada para bater palmas, mas a porta da casa se abriu antes que ele fizesse qualquer som. Uma figura pequena e encurvada apareceu na varanda, segurando um lampião numa mão e uma garrucha antiga na outra. Quem é que vem perturbar o sossego da minha noite? A voz era rouca, mas firme como aço. Se for ladrão, dê meia volta. Se for alma penada, reze um Pai Nosso. Sou eu, Sinhá Tiana. Joaquim respondeu, saindo das sombras. Joaquim, do Vale do Sossego. A velha estreitou os olhos, levantando o lampião. Joaquim, o viúvo amargo. Ela baixou a arma devagar. O que faz aqui a essa hora, parecendo que saiu de dentro da terra? E quem é essa moça e essa criança? Precisamos de abrigo, Sinhá. Estamos sendo caçados. O filho do coronel Valadares, aquele peste. Tiana cuspiu no chão. Não precisa dizer mais nada. Entre. A casa de Tiana nunca fechou a porta para quem foge de injustiça. A cozinha de Sinhá Tiana era o oposto da Gruta Fria. O fogão a lenha estava sempre aceso, mantendo um bule de café quente e uma panela de caldo de feijão. O cheiro era de lar, de avó, de segurança. Tiana serviu comida para eles sem fazer perguntas, observando com olhos de águia como Joaquim cuidava de Elisa, como ele cortava o pão para ela, como seus olhos seguiam cada movimento da moça e da bebê. Você mudou, Joaquim, Tiana disse, sentando-se na cadeira de balanço e acendendo um cachimbo de barro. A última vez que te vi, seus olhos eram 2 poços secos. Hoje tem água neles. Água de vida. Joaquim baixou a cabeça envergonhado. A vida dá voltas, Sinhá. Dá voltas e traz presentes embrulhados em problemas. Ela apontou o cachimbo para Clarinha, que acordara e olhava ao redor curiosa. Essa menina tem o sangue ruim dos Valadares, não tem? Eu fiz o parto do Ricardo. Conheço aquele nariz empinado em qualquer lugar. Elisa gelou, abraçando a filha. Não tenha medo, menina. Tiana riu, uma risada seca. Sangue não é destino. O pai pode ser um demônio, mas a criança é anjo. E pelo jeito que esse brutamontes do Joaquim olha para ela, ela já tem pai de verdade. Minha gente, a sabedoria dos antigos não falha, não é? Sinhá Tiana viu em minutos o que Joaquim demorou dias para aceitar. Família não é só sangue, é quem acolhe, quem cuida, quem ama. Se você tem alguém na sua vida que não é do seu sangue, mas é da sua alma, escreve aqui nos comentários. Amor de alma é eterno. E não esquece de se inscrever no canal para acompanhar o desfecho dessa história que está mexendo com o nosso coração. Naquela noite, depois de banhados e alimentados, Joaquim e Elisa ficaram na varanda dos fundos, olhando para a mata escura. Clarinha dormia na cama de Sinhá Tiana, segura. O silêncio entre eles não era mais pesado, era confortável. O que vamos fazer amanhã? Elisa perguntou, a voz suave. Não podemos ficar aqui para sempre. Ricardo vai acabar descobrindo. Eu tenho um plano, Joaquim disse, virando-se para ela. Tiana me disse algo importante. O coronel Valadares... Ele não sabe da neta. Ricardo escondeu isso dele. O coronel é um homem duro, cruel até, mas ele tem um código. Ele valoriza o sangue acima de tudo. Ele perdeu 2 filhos na juventude, Ricardo é o único que sobrou, e é uma decepção para ele. Se o coronel souber que tem uma neta, uma herdeira, você quer entregar a Clarinha para ele? Elisa recuou, horrorizada. Não, nunca! Joaquim segurou as mãos dela. Eu quero usar isso como escudo. Se o coronel souber, ele vai impedir Ricardo de fazer qualquer mal a ela. Ricardo quer matar a menina para não ter concorrência na herança, Elisa. É por isso que ele te caça. Não é vergonha, é ganância. Elisa olhou para Joaquim.
os olhos cheios de lágrimas. E se não der certo? E se ele tirar ela de mim? Então ele vai ter que passar por cima do meu cadáver. Joaquim disse, com uma intensidade que fez o ar vibrar. Eu prometi a mim mesmo, Elisa. Ninguém toca em vocês. Eu perdi uma família uma vez. Eu não vou perder de novo. Ele levantou a mão e tocou o rosto dela. A pele dela era macia, quente. Elisa fechou os olhos, inclinando o rosto contra a mão dele. Foi um gesto simples, mas carregado de tudo o que eles não tinham dito. Joaquim, ela sussurrou. Você me salvou de tantas formas. Eu não sei como agradecer. Não agradeça. Ele respondeu a voz rouca. Só fique. Fique comigo. Quando tudo isso acabar, volte para o Vale do Sossego. Deixe eu ser o pai que ela precisa. Deixe eu ser o homem que você merece. Elisa abriu os olhos e sorriu. Um sorriso triste, mas cheio de esperança. Eu não tenho para onde ir, Joaquim. Meu lugar é onde você estiver. Eles não se beijaram. O momento era sagrado demais, perigoso demais. Mas ali, sob a luz das estrelas, selaram um pacto mais forte que qualquer casamento. No dia seguinte, o plano foi posto em marcha. Joaquim pediu a Tiana que levasse uma mensagem ao coronel, não a Ricardo, mas ao velho patriarca. A mensagem era simples. O sangue do seu sangue corre perigo nas mãos do seu filho. Venha à Pedra Branca se quiser conhecer o futuro do seu nome. Era uma aposta altíssima. Se Ricardo interceptasse a mensagem, eles estariam mortos. Se o coronel não acreditasse, estariam mortos. Mas era a única chance de parar a caçada. Passaram o dia em tensão absoluta. Joaquim limpou a espingarda 3 vezes. Elisa não largou Clarinha 1 segundo. Tiana fumava seu cachimbo na varanda, vigiando a estrada com a garrucha no colo. Ele vem, Tiana disse, no meio da tarde, apontando para a nuvem de poeira na estrada. Não era um bando de capangas. Era um carro preto, antigo e imponente. E vinha sozinho. O carro parou no portão. Um motorista desceu e abriu a porta de trás. De lá, saiu um homem velho, apoiado numa bengala de prata. O coronel Valadares. Ele parecia feito de pedra e ódio, mas seus olhos varriam a varanda com uma curiosidade ansiosa. Joaquim desceu os degraus, a espingarda nas costas, mas as mãos livres. Coronel, ele cumprimentou seco. Joaquim. O velho respondeu, a voz arrastada. A velha Tiana me trouxe um recado curioso. Diz que meu filho está caçando a própria carne. Seu filho está caçando uma mãe e uma bebê inocente, coronel, porque ele tem medo de dividir a herança. O coronel riu, mas não havia alegria no som. Ricardo é um fraco, sempre foi. Medo de uma criança. Ele olhou para a varanda onde Elisa apareceu, segurando Clarinha. O velho estreitou os olhos. Ele caminhou até a varanda, ignorando Joaquim, ignorando Tiana. Ele parou na frente de Elisa. Olhou para o rosto da bebê. Clarinha, com a inocência dos anjos, sorriu para o velho carrancudo e estendeu a mãozinha gorda para pegar a corrente do relógio de bolso dele. O coronel Valadares, o homem que mandava matar e desmandava prender, tremeu. Ele viu os olhos do filho morto, o irmão mais velho de Ricardo, que fora seu favorito. Viu a própria mãe na curva do sorriso da menina. É verdade, ele sussurrou. É sangue Valadares. Nesse momento, o som de cavalos galopando furiosamente cortou o ar. Ricardo e seus homens surgiram na curva da estrada, armas em punho, levantando poeira e gritando. Pai! Ricardo gritou, descendo do cavalo ainda em movimento. Saia daí! É uma armadilha! Esse homem sequestrou a menina! O coronel virou-se devagar para o filho. A expressão em seu rosto mudou de assombro para uma fúria gelada. Armadilha, Ricardo? O velho perguntou, a voz baixa e perigosa. A única armadilha aqui foi a que você armou para a sua própria sobrinha. Ricardo empalideceu, mas a ganância falou mais alto. Ele apontou a arma para Joaquim.
Eu vou acabar com isso agora. Matem todos, ele ordenou aos capangas. Os homens hesitaram. Atirar na frente do coronel? Quem atirar morre. O coronel rugiu, batendo a bengala no chão. Abaixem essas armas, seus imbecis. Eu ainda sou o dono dessa terra. Mas Ricardo estava desesperado. Ele sabia que se o pai aceitasse a neta, ele estaria arruinado. Ele engatilhou o revólver, mirando em Elisa. Não! Joaquim gritou, jogando-se na frente dela. O tiro soou, um estrondo seco que fez os pássaros voarem das árvores. Joaquim caiu de joelhos, a mão no peito. Elisa gritou, um grito que rasgou o céu. Joaquim! Mas Joaquim não caiu sozinho. Ricardo também caiu, com um buraco no ombro, atingido pelo tiro certeiro da garrucha de Sinhatiana, que não tinha saído da cadeira de balanço. Eu avisei que atirava primeiro, a velha disse, soprando a fumaça do cano. O coronel olhou para o filho caído, gemendo na poeira, e depois para Joaquim, que sangrava nos braços de Elisa. Chamem um médico! O coronel ordenou ao motorista. Agora! Joaquim olhou para Elisa, a visão turva. Ele sentia o sangue quente escorrendo entre os dedos. Elisa, ele sussurrou. A menina. Ela está bem. Ela está bem, meu amor. Ela está bem. Elisa chorava, beijando o rosto dele. Fique comigo, Joaquim. Por favor, fique comigo. Você prometeu. Eu sou duro na queda. Ele tentou sorrir, mas a escuridão estava chegando rápido. O mundo girou e apagou. A última coisa que Joaquim ouviu foi a voz de Clarinha chamando: Papá, papá. A escuridão que engoliu Joaquim não era fria como a da gruta, nem úmida como a do brejo. Era um vazio silencioso, onde o tempo não existia. Mas, aos poucos, uma luz começou a furar esse breu. Não era a luz do sol, nem de lampião. Era o som de uma voz pequena, insistente, que chamava por ele como quem chama amanhã depois de uma noite longa. Papá, papá. Joaquim tentou abrir os olhos, mas as pálpebras pesavam toneladas. O cheiro de éter e álcool invadiu seu nariz, substituindo o cheiro de terra e sangue. Ele sentiu uma mão segurando a sua, uma mão macia, quente, que tremia levemente. Ele apertou os dedos, um movimento mínimo, mas que foi suficiente para quebrar o silêncio do quarto. Ele apertou minha mão. Doutor, ele acordou. A voz de Elisa, cheia de choro e riso ao mesmo tempo. Joaquim forçou os olhos a abrirem. A luz branca do quarto de hospital feriu sua vista por um momento, mas logo o rosto de Elisa entrou em foco. Ela estava pálida, com olheiras fundas, mas seus olhos brilhavam com uma alegria que iluminava o mundo. Joaquim, ela sussurrou, beijando a testa dele. Você voltou. Graças a Deus você voltou. A menina... A voz dele saiu como um raspão de lixa, fraca e seca. Ela está aqui. Elisa levantou Clarinha, que estava sentada numa cadeira ao lado. A menina, ao ver os olhos abertos do gigante que a protegera, abriu um sorriso banguela e esticou os bracinhos. Papá. Joaquim tentou sorrir, mas a dor no peito o lembrou de que estava vivo. Uma dor aguda, mas bem-vinda. Era a dor da vida que insistia em ficar. Os dias seguintes foram de recuperação lenta. O doutor explicou que a bala tinha passado a centímetros do coração, quebrando uma costela e perfurando o pulmão, mas que a constituição forte de homem da roça tinha salvado Joaquim. E, claro, a rapidez do socorro. O carro do coronel Valadares tinha voado baixo até o hospital da cidade vizinha. Foi numa tarde de sol, quando Joaquim já conseguia sentar na cama e tomar sopa sozinho, que a porta do quarto se abriu e o coronel entrou. Ele parecia mais velho, mais curvado sobre a bengala de prata. Não havia arrogância em seu passo, apenas o peso de muitos arrependimentos. Posso entrar? Ele perguntou, a voz sem o trovão de antes. Joaquim assentiu.
Elisa, que estava descascando uma laranja, levantou-se, tensa, colocando-se instintivamente entre o berço improvisado de Clarinha e o avô. Não se preocupe, menina, o coronel disse, vendo o gesto. Eu não vim tomar nada. Vim devolver. Ele puxou uma cadeira e sentou-se, olhando para Joaquim. Ricardo sobreviveu. O coronel disse, olhando para as próprias mãos. O tiro daquela velha bruxa pegou no ombro, mas ele vai mancar para o resto da vida, e vai mancar na cadeia. Eu mesmo entreguei as provas das falcatruas dele ao promotor. Falsificação, roubo de terras, tentativa de homicídio, um Valadares na cadeia, a vergonha da minha vida. Ele fez uma pausa, respirando com dificuldade. Mas talvez seja o preço que eu tenha que pagar por ter criado um monstro. Eu fui omisso, Joaquim. Achei que dinheiro comprava caráter. O coronel olhou para Clarinha, que dormia tranquila. Eu vim propor um acordo. Eu retiro todas as queixas, pago todas as despesas médicas e recompenso você pelas vacas mortas. Em troca, eu só peço o direito de ver a minha neta, de longe se for preciso. Mas eu quero que ela saiba que tem um avô que se arrependeu. Joaquim olhou para Elisa. A decisão era dela. Ela era a mãe leoa que tinha atravessado o inferno. Elisa olhou para o velho homem quebrado à sua frente. O ódio não cabia mais no coração dela. O amor de Joaquim tinha ocupado todo o espaço. O senhor pode vê-la, coronel, ela disse suavemente. Mas ela não vai morar na casa grande. Ela tem pai, e a casa dela é o Vale do Sossego. O coronel assentiu, engolindo em seco. Justo, muito justo. Quando Joaquim teve alta, um mês depois, o retorno para o sítio foi diferente de tudo o que ele imaginara. Não havia festa, não havia vizinhos curiosos, porque a vida deles era aquele núcleo fechado e sagrado. Mas havia paz. O coronel cumpriu a palavra, mandou entregar 10 cabeças de gado leiteiro das melhores da região e pagou pela reconstrução da cerca e do telhado. Mas o trabalho duro quem fez foi Joaquim. Mesmo ainda sentindo as pontadas no peito, ele acordava cedo, com uma disposição que não tinha aos 20 anos. Porque agora, quando ele voltava da lida no final da tarde, a casa não estava escura. Havia cheiro de café fresco, havia roupa de criança secando no varal, bandeiras coloridas de uma felicidade simples, e havia o som de Clarinha correndo pela varanda, gritando, "Papá chegou!", assim que ouvia o tropel do cavalo Ventania. Minha gente, a felicidade não é a ausência de problemas, é ter com quem dividir o fardo, é saber que, no final do dia, existe um par de braços esperando para te acolher. E você já encontrou o seu porto seguro? Se essa história de recomeço te emocionou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Vamos espalhar esperança. 6 meses se passaram. O sítio Vale do Sossego fazia jus ao nome. As vacas pastavam gordas, o milharal estava alto e verde. Numa tarde de domingo, Joaquim e Elisa estavam sentados na varanda, vendo o sol se pôr. Clarinha brincava na terra com um gatinho novo que tinham adotado. Joaquim limpou a garganta, nervoso como um menino. Ele tirou do bolso uma caixinha de veludo desbotado. Era a aliança de sua mãe que ele guardara por décadas. Elisa, ele começou, a voz tremendo um pouco. Eu não sou homem de palavras bonitas. Você sabe, eu sou terra bruta. Mas você e essa menina, vocês plantaram flor na pedra. Elisa parou de balançar a cadeira, os olhos fixos nele. Eu não tenho muito para oferecer. Só esse pedaço de chão e essas mãos calejadas. Mas tudo o que é meu é seu. Eu queria saber se você aceita dividir essa vida simples comigo. Não por gratidão, Elisa, por amor, porque eu amo você mais do que achei que fosse capaz de amar de novo. Elisa sorriu.
e as lágrimas desceram livres pelo rosto dela, brilhando na luz dourada do entardecer. Joaquim! Ela segurou a mão dele, beijando os calos da palma. Eu não quero outra vida. Eu não quero outro lugar. Você é o meu lar. E eu te amo, meu teimoso. Te amo desde o dia em que você me deu aquele prato de mingau. Ele colocou o anel no dedo dela. Coube perfeitamente, como se tivesse sido feito para ela. Eles se beijaram, um beijo lento, profundo, com gosto de promessa cumprida. Clarinha, vendo os dois abraçados, correu e se jogou no meio das pernas deles, rindo e pedindo colo. Joaquim a ergueu com um braço e puxou Elisa com o outro, formando ali, sob o céu laranja do sertão, um nó que nem o tempo, nem a maldade dos homens jamais desataria. E assim, minha gente, a casa que antes guardava apenas ecos de solidão, passou a guardar risos, choros de criança e o calor de um amor que nasceu na estrada, cresceu na dificuldade e floresceu na fé. Joaquim descobriu que o coração é como terra boa. Pode passar ano seco, esturricado, parecendo morto, mas basta uma chuva de carinho. Basta uma semente de esperança para que a vida brote verde e forte outra vez. Muitas vezes, a gente acha que o nosso livro acabou, que a última página foi virada com dor e lágrima. Mas Deus, o grande escritor, é mestre em reviravoltas. Ele coloca anjos disfarçados de problemas na nossa carroça. Ele nos faz atravessar brejos escuros para nos mostrar que a luz brilha mais forte na escuridão. E ele nos ensina que Pai não é só quem faz, é quem cria, quem protege, quem ama. Que a história de Joaquim, Elisa e da pequena Clarinha sirva de inspiração para o seu dia. Que você nunca perca a fé de que o seu milagre pode estar na próxima curva da estrada, escondido onde você menos espera. Se essa história tocou sua alma, se você sentiu a emoção desse final feliz, deixe seu like, se inscreva no canal Contos do Coração e compartilhe com quem precisa de um abraço em forma de palavras. E me conta aqui nos comentários. Você acredita que o amor tem o poder de curar as feridas mais antigas? Eu vou adorar ler a sua resposta. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima história.